Seja muito bem-vindo, esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, é uma grande alegria receber cada um de vocês aqui. E no vídeo de hoje eu vou estar atendendo a um pedido muito antigo que recebi aqui no canal, na verdade até de forma bem pessoal, que é um pedido de um grande amigo meu. Mas eu ficava fugindo um pouquinho dele, mas confesso que nos últimos dias onde eu parava para rezar e perguntava, Senhor, o que vamos gravar essa semana aqui pro canal, e essa semana não teve para onde eu fugir. Então nós vamos estar tratando sobre este assunto, os tipos de meditação, né, os tipos de oração e quais os tipos a igreja realmente nos recomenda, né? Essas vias muitas vezes que foram entrando, né? E essas vias de meditação orientais, o que a igreja diz sobre isso? Por que a igreja não aprova? De cara eu já vou te dizer isso. Por que a igreja não nos recomenda isso? E eu já leio para você aqui algo que eu até peguei, que em outubro de 1989 a congregação, né, para a doutrina da fé, até então, né, naquele tempo, na presidência do cardeal Joseph Ratzinger, né, escreveu então uma carta e dirigiu para todos os bispos católicos, esclarecendo a natureza da verdadeira oração católica e as maneiras então errôneas de rezar. Então, olha só, a igreja se preocupa em nos formar sobre isso. A igreja se preocupa, gente, em nos ensinar os caminhos de meditação, como nós chegamos a Deus. E deste ponto eu já te falo, porque os tipos de meditação orientais, e aqui eu cito, por exemplo, a meditação zen, aí ó, a própria yoga, ou de forma até geral mesmo, a meditação transcendental. Eu lembro uma vez que eu estava estudando numa escola católica e algumas pessoas começaram a levar, a gente estava no terceiro ano, então aquela tensão toda, né? A gente estava numa preocupação imensa, essa questão de vestibular. Na época eu nem estava tanto, né? Porque eu já ia vir para a comunidade mesmo, eu já tinha decidido dar minha vida toda para Deus e não ia ser faculdade que eu ia focar a minha cabeça, né? Mas a gente estava muito tenso, né? É nota boa que a gente tem que dar, enfim. E começaram a levar o tal do reiki para dentro da sala. Cara, aquilo já me incomodou demais. Então, por que que essas coisas são recomendadas para a igreja da gente não viver isso, né? Não é o verdadeiro meio de se encontrar Deus, porque ele não vai para Deus. Essas formas de meditações, né, orientais, essas formas de meditações param em si mesmas ou param nos homens. Veja só, gente, esses meios de meditações, eles param no homem. Eles param nesse grande pecado do século, digamos assim, esse grande pecado que é o egocentrismo. Se você para, por exemplo, se a gente olha para o budismo, se a gente olha para yoga, se a gente olha até para o reiki, ele usa aquela coisa daquela música e relaxa e pensa nisso, né? E usa muito da música, aquela coisa da água, né? E relaxa e tal. Em momento algum, ele depende de Deus para te levar para Deus, né? Então aqui eu não tô com a intenção de te falar o que é yoga, te falar o que é a meditação zen, te falar o que são as meditações transcendentais, mas pelo contrário te falar por que a igreja não usa disso para te relaxar, para te deixar em paz. O que tem que te deixar em paz é a graça de Deus, entende? Então por isso, né, a Congregação da Doutrina para a Fé nos escreve que não devemos utilizar desses meios para estarmos em paz com Deus. O que vai nos deixar em paz com Deus são os movimentos de oração. E a oração, gente, a verdadeira oração, a verdadeira meditação cristã, católica, né, ela depende muito mais do que um movimento nosso. De parar ali na sala, dobrar as nossas perninhas, né, ficar ali naquela posição e tal. Que é um movimento puramente do homem. A oração cristã vai muito além disso, ela depende de um movimento de Deus que vem em nosso auxílio. A meditação cristã, ela vai depender disso, eu dependo de Deus que vem em meu auxílio, em meu socorro, e por isso eu vou ter paz.
e por isso eu vou alcançar o equilíbrio naquelas situações que eu preciso, e por isso eu vou encontrar as respostas nas questões que eu estou precisando obter as respostas, e no momento em que eu não tiver as respostas, eu vou me manter em paz, porque eu sei que quem está no controle da minha vida é Deus. Então, se você olha, gente, eu ficava pensando, até mesmo preparando-me para este vídeo, nos padres do deserto, quantos exercícios espirituais aqueles homens faziam. Se você para e pensa, por exemplo, no exercício estacionário da vida, não sei se você já ouviu falar, e eu te convido a pesquisar sobre isso, aqueles homens que paravam e iam parando cada vez mais, até nem mesmo a própria respiração mexer nada do corpo deles. Olha que entrega! Eles iam repetindo dentro de si o nome de Jesus até não pensarem em nada. Então olha que exercício maravilhoso de meditação e de entrega para cada um de nós. Mas onde não paramos em nós, pelo contrário, vamos inteiros para o Cristo. Então entende a diferença dessas meditações orientais para a meditação cristã? Nós não paramos no homem, mas queremos ser tomados por Deus. E esse deve ser o nosso objetivo. Se a gente pega, por exemplo, a Lectio Divina, que é a prática da meditação da Palavra de Deus, que grande graça é para nós. O que esse trecho quer me dizer, o que Deus quer conduzir, o que Deus quer mudar na minha vida através da meditação desse trecho da Palavra, meditar sobre a vida dos santos. Tantos meios nós temos, meus irmãos, de meditarmos de forma certa, sem termos que ir buscar nisso. Vou queimar incenso, vou respirar uma fumaça e vou para... Gente, contemplarmos a natureza, contemplarmos as maravilhas de Deus, quanta graça a gente encontra nisso, mas nunca parando em nós. Nunca parando nas nossas forças, porque eu preciso achar o equilíbrio perfeito da minha dependência, entende? Como essas más práticas, e eu digo más mesmo porque tira Deus totalmente do seu lugar, para te colocar no lugar de Deus. Então essa é a grande denúncia. E mergulhe cada vez mais nessas práticas, nessas meditações cristãs, que é uma grande riqueza, Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link, o nome de alguns livros, 2 livros de forma específica, de Padres do Deserto, que tem aí alguns exercícios, alguns ensinamentos muito lindos. Claro, gente, que pra gente alcançar isso, a gente precisa, meu Deus, de muita prática, de muita vida de oração. E você quer uma meditação mais profunda do que mergulhar em vida de oração? Do que ser profundo na vida de oração, parar todos os dias em silêncio diante de Jesus Eucarístico numa capela? Olha, a graça do silêncio. Não tem meditação, não tem uma forma de esvaziar-se mais do que essa. Estar em silêncio diante de Jesus Eucarístico. Nele encontraremos todas as respostas. E não nessas formas aí de meditações que vêm somente nos esvaziar de Deus, né? Nos esvaziar de Deus. Então eu vou deixar aqui algumas dicas de livros, e procure também sobre isso a Lectio Divina, com certeza talvez alguns aqui já conhecem, mas busquem praticar isso, praticar cada vez mais, e o principal, estar diante de Jesus nas capelas. Paremos de deixar as capelas vazias. Vá encontrar Jesus na capela. E isso é uma forma maravilhosa de meditar, de mergulhar na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo grande no seu coração e até a próxima semana.